Pessoal, continuando aqui nossa série de treinos para glúteo, né, o de exercícios para trabalho do glúteo, não pode faltar o bom e velho agachamento livre. Você deve ter ouvido muito por aí já, né? Agacha que cresce e tal. Claro que não é só isso, pessoal, tem muita coisa envolvida. O agachamento é sim um ótimo exercício para trabalho de glúteo, principalmente do glúteo máximo, mas também é um exercício muito complexo e muito completo. Então eu sempre indico o agachamento, sempre passo o agachamento. A Elsie sempre faz o agachamento livre, que é um ótimo exercício, porém tem algumas ressalvas a serem vistas e algumas posturas, estabilização, ângulo de movimento. Uma coisa importante que nós estamos aqui, ó, você pode ver que a Elsie está descalço, pessoal, ela está sem tênis, porque nós estamos gravando com um tênis alto e o ideal para fazer um agachamento é fazer com tênis mais baixo possível, né? Com o solado mais estável para que você não perca estabilidade. Então por isso nós vamos gravar aqui descalço. É certo fazer descalço? Não, é legal que você tenha um tênis adequado e legal para fazer o movimento. Mas se não tiver no momento, pode fazer descalço sim, que não tem problema. Beleza? Então, ó, a gente vai fazer aqui o básico para vocês darem uma olhada no agachamento. É importante sempre, já tem alguns vídeos gravados, manter, ó, estabilizar sempre as costas no centro da barra. Aqui tem uma marcação, porque se você de repente entrar aqui na barra torta, a barra fica torta e vai dar uma desestabilidade de movimento. Então, ó, sempre estabiliza aqui o meio da barra com o seu tronco. Pode tirar a barra, Elsie. Isso, dá um passinho para trás, ó. Falando aqui da postura, então, ó, estabilizou a barra. É bom que essa barra fique aqui na região do trapézio para que não machuque as suas costas. Não pode ficar nem muito para baixo e também nem muito para cima aqui, ó, na coluna cervical. Então tem que achar um meio termo e que fique uma posição que não te machuque. O legal também é fazer uma retração da escápula, ó. Faz uma adução, fecha a escápula para que você ative o trapézio e não te machuque. A posição dos cotovelos, quanto mais neutro ele ficar na direção do seu corpo, melhor é também. E é claro que fazer uma contração de abdômen e também ativar a musculatura dos paravertebrais, manter um alinhamento ideal. O agachamento em si, antes dela começar a executar, é uma movimentação que faz a flexão de quadril, de joelho, de tornozelo, além dessa parte toda que eu falei aqui dos membros superiores. Então olha só quão complexo é executar um agachamento. Trabalha praticamente o corpo como um todo. Uma região importante que muita gente não dá tanta importância é os tornozelos. Se você não tiver uma boa amplitude, uma boa mobilidade de tornozelo, você não vai conseguir fazer um trabalho efetivo do agachamento. Então, visto essas coisas, a gente vê ali, ó, uma abdução dos pés também, os pés ligeiramente voltados para fora, ok? E basicamente, qual a distância dos pés? Na linha do ombro, na direção do ombro, ó, é um alinhamento ideal para fazer o agachamento. Beleza? Então pode executar o agachamento, Elsie. Boa, subiu. Detalhe importante aqui na parte da região frontal, movimento frontal. Não deixar o joelho, ó, entrar para dentro, ok? Fazer um joelho valgo, né? O valgo dinâmico, tanto na descida, na fase excêntrica, quanto na fase concêntrica do movimento. Sempre manter o joelho na direção da ponta dos pés. Então por isso também que é importante um trabalho de glúteo médio, fazendo essa movimentação para estabilização do joelho. Na articulação do quadril, ó, quanto mais você conseguir descer no agachamento, no movimento, melhor é para ativação do trabalho do glúteo máximo, ó. Então nesse movimento, o principal músculo é o glúteo máximo. Claro que o trabalho do quadríceps também é muito usado aqui no agachamento, posterior de coxa um pouco também, mas se você tiver uma boa execução, conseguir uma amplitude boa de movimento, o glúteo máximo ele é bem ativado no movimento do agachamento livre. E, claro, uma boa amplitude de movimento dentro dos padrões, tá? Sempre manter, ó, um alinhamento da coluna, manter a lordose natural da coluna lombar. Não deixar fazer no final uma retroversão da pelve, onde você acaba descendo demais e o quadril acaba, ó, entrando para dentro. Então isso não é legal no agachamento, para que você preserve o bom alinhamento da sua coluna, né, lombar e de toda a extensão da coluna vertebral. Beleza? Pode guardar a barra, Elsie. Boa. Bom,
nós vamos fazer aqui agora a demonstração da execução na cadeira abdutora. Também é um exercício muito tradicional e muito importante, tanto para o trabalho do glúteo médio, que é um dos principais músculos da estabilização do quadril. Também auxilia na estabilização do joelho, para quem tem joelho valgo, isso é muito importante, trabalhar essa região da musculatura. E também falando um pouquinho da fossa trocantérica, aquele buraquinho do lado que muitas mulheres têm, muitas mulheres questionam sobre esse buraco. É natural, como eu já falei, não tem como corrigir, mas dá pra gente tentar melhorar trabalhando a musculatura perto daquela região. Vamos fazer aqui a demonstração básica da cadeira abdutora. Então, essa é a movimentação tradicional, pessoal. Ó, vai manter o tronco, né, apoiado no banco, fazer a abdução da coxa aqui no apoio. Ó. O legal é que tenta manter esse apoio o mais próximo do joelho possível, tá? Que aqui é o braço de alavanca. Então isso é importante vocês se atentarem a esse detalhe. Vai fazer uma abdução do quadril, segura um pouquinho, controla o movimento na volta. Isso, volta devagar. É o básico. Então essa execução é a execução básica da cadeira abdutora, fazendo um trabalho de glúteo médio. Algumas pessoas perguntam se tem diferença fazer com a parte das costas apoiada no apoio ou fazer uma flexão do quadril e apoiar as mãos à frente, deixando o tronco um pouquinho inclinado. Galera, a diferença não é tão grande, ok? Eu falo sempre que você faz a execução do jeito que fica mais confortável para você, porque não vai ter tantas mudanças, tantas alterações na execução e no músculo trabalhado nessa região do quadril. Então, as duas execuções pode fazer tranquilamente, estão corretas dentro do padrão anatômico. O importante é que você tenha uma boa estabilização da coluna lombar, contrai bem o abdômen e consiga controlar o movimento tanto na parte concêntrica quanto na parte excêntrica. Então você pode executar tanto com o tronco inclinado quanto com o tronco no apoio. Se você tiver uma boa consciência corporal, tá tudo certo. Pessoal, nós vamos fazer uma variação do movimento aqui na cadeira abdutora com o step, ok? Nessa variação a gente vai aumentar um pouco da angulação de flexão do joelho e também da articulação do quadril. Então, com essa variação a gente permite que você dê mais ênfase às fibras posteriores do glúteo máximo. Então isso é bem interessante, de repente você fazer essa variação, ou se você tem um personal trainer, ou se você tem algum protocolo de treino, é legal de repente você colocar essa variação para você trabalhar algumas regiões diferentes da musculatura ou dar mais ênfase a algumas fibras musculares, alguns feixes musculares diferentes do seu glúteo, porque assim você permite o trabalho efetivo de toda a musculatura. É claro que, como eu sempre falo, não tem como isolar partes do glúteo, mas você consegue dar mais ênfase em algumas regiões. Então, ó, essa variação, nós vamos usar aqui um step, vamos colocar aqui no apoio. E o importante é, em vez de você ficar sentado aqui no assento, nós vamos tirar o quadril do assento, tá vendo? Então, olha só o ângulo que fica aqui, ó, de flexão do quadril e também flexão do joelho. Então, praticamente, a gente fala que é uma cadeira abdutora em pé, né? Ou com o step apoiado aqui nas costas. Pode fazer a execução. Então, a execução, pessoal, é a mesma, é uma abdução de quadril, trabalhando tanto o glúteo médio e também, ó, aqui nesse ângulo possibilita que você trabalhe um pouco mais dos feixes inferiores e posteriores do glúteo máximo. O importante é você ter uma boa consciência corporal para manter o corpo estabilizado, né, o core, o abdômen, ó, bem ativado, para que você consiga direcionar a força para a região do glúteo, porque como a gente sabe, ó, as fibras musculares do glúteo, elas vão trabalhar nessa região aqui, ó, fazendo essa movimentação de contração. Então essa é uma variação que você pode usar e também você consegue direcionar a contração muscular para essa parte um pouco mais posterior do glúteo, ok? Se você não tem uma máquina efetiva que permite esse trabalho, porque hoje já tem muitas máquinas que permitem esse trabalho de executar em pé, você pode usar e fazer uma adaptação aqui com o step, beleza?